para a gente continuar essa semana que a gente tem a oportunidade de estar aprendendo cada vez mais sobre Deus, sobre a libertação que Ele nos oferece das nossas prisões, dos nossos pecados, aproveitando aí a Semana da Páscoa como uma oportunidade da gente estar cativando, oferecendo essa mensagem para o mundo, né? Uma oportunidade das pessoas ouvirem nesse momento em que geralmente elas estão mais sensíveis ao ouvir de Deus. Que a gente possa nesse momento fechar os nossos olhos, orar, que a gente possa clamar pela bênção de Deus na nossa vida, pelo seu Espírito Santo. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá de estarmos mais uma vez reunidos para abrir a tua palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo conhecendo quem eu sou, o Senhor me dá a oportunidade de falar de ti. Obrigado. Que o Senhor possa, Senhor, enviar o teu Santo Espírito nesse momento nos nossos corações, para que a sua palavra seja aberta e que o Senhor fale através dela. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma questão interessante da mídia adventista, que nos diferencia não de todas, mas de uma boa parte das outras igrejas, é a nossa visão acerca da Bíblia. A maioria dos protestantes acredita na Bíblia como a sua regra de fé e de prática. Então, é um dos princípios da igreja protestante utilizar somente a Bíblia para basear tudo que é crença, né? Todas as suas doutrinas e tudo mais. Nós adventistas temos 6 doutrinas, né? Nós temos algumas crenças fundamentais que são formas de a gente explicar o que nós acreditamos dentro de cada uma das nossas doutrinas. Mas, enfim, a visão que nós temos do que é o texto bíblico, ela muitas vezes é diferente do que a maioria dos cristãos imaginam. Nós não acreditamos que a Bíblia é uma palavra ditada por Deus. O que isso significa? É até uma coisa meio complicada de dizer para não gerar uma confusão. Mas eu acredito que Deus ajuda a gente a explicar as coisas. Amém. A Bíblia não é a palavra literal escrita de Deus. Como assim? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não foi escrita por Deus. E ela não foi psicografada pelas pessoas que escreveram para Deus. Ou seja, Deus não se apoderou de alguém para forçá-lo a escrever algo que ele estava revelando. Deus também não soprou no ouvido de ninguém o que deveria ser escrito. Essa é a nossa crença. Nós acreditamos, baseados na Bíblia, como diz o Novo Testamento, que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Amém. Ou seja, nós adventistas acreditamos que as pessoas são inspiradas e não o texto em si. Vou dar 2 exemplos. Davi, vocês não precisam acompanhar, mas caso queiram, não é parte da mensagem de hoje. No livro de Salmos, no Salmo 91, diz o seguinte no verso 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então é um salmo escrito por Davi, que nós acreditamos ser inspirado por Deus, né? E como nós sabemos, Deus ele não pode mentir, nem pode estar errado. O salmo diz que Deus, quando ele ordena, os anjos seguram-se para que eles não tropecem. Óbvio que existem explicações do que isso quer dizer. Ele não está falando literalmente de não tropeçar, senão a gente não poderia cair. Aí cair é algo natural, não é de cair fisicamente que o salmo está falando. Mas uma coisa curiosa é que, em conflito com o próprio Jesus, o diabo cita esse verso, dizendo para Jesus o seguinte: olha, pula de onde você está, se joga, né? Porque se é verdade a palavra de Deus, ele tem que te segurar pelas mãos.
Ou seja, ele estava induzindo que Jesus pulasse como se estivesse tentando cometer um suicídio. Obviamente não era isso que Deus queria. Então a palavra de Deus, mesmo que seja usada exatamente a palavra que foi dita na Bíblia, isso não significa que você vai fazer o uso correto dela. Ou seja, palavra por palavra, esses textos não têm poder sozinhos. Ou seja, não tem nenhuma palavra mágica, não tem nada que você possa repetir, ler, deixar aberto na sua estante, que vai por si só ter algum poder sobre a sua vida. Isso também significa que eu não vou falar nenhuma palavra mágica para mudar a sua vida hoje aqui também. Não é nada que eu vá ler ou que você vai acompanhar na sua Bíblia que automaticamente vai mudar a sua vida. E é por isso que nós oramos antes de ler a Bíblia, porque nós estamos fazendo um convite para que o mesmo Deus que um dia capacitou uma pessoa para escrever algo da parte dele, também esteja hoje presente no nosso coração, para que ele possa inspirar a sua vida, ou melhor, iluminar a sua mente, para que você consiga retirar do texto exatamente aquilo que Deus deseja que você entenda. É só uma fala para que a gente possa entender o porquê da importância de orar, antes de ler, antes de estudar, antes de estar recebendo de Deus, né, essas bênçãos que a palavra dele nos traz. Amigos, a mensagem de hoje vai falar sobre a libertação do medo e da culpa. Ontem, na nossa última noite, nosso primeiro encontro, nós falamos um pouco sobre a libertação do povo de Israel do Egito. O povo de Israel foi preso no Egito, foi escravizado, e durante muitos e muitos anos, mais de 400 anos, eles sofreram na mão dos egípcios. Eles fizeram trabalho forçado, tiveram a sua liberdade retirada, muitos direitos, né, que hoje são essenciais para a gente, eles não tinham. Então, apesar de conseguirem viver, ter a sua, minimamente a sua propriedade, ter ali a sua, manter as suas vidas tendo alimento e tudo mais, eles não possuíam liberdade plena e estavam sendo explorados. E a gente aprendeu uma lição importante ontem. Deus, Ele está vendo o nosso sofrimento. Como lemos ontem, Deus é como se Ele se inclinasse, é como se Ele chegasse perto para ver o que está acontecendo conosco. Ele se preocupa com a gente. Ele está disposto a vir acabar com cada um dos nossos sofrimentos. Nós aprendemos sobre isso. Mas também aprendemos que não se trata apenas de um sofrimento físico, ou apenas de resolver um problema corriqueiro da nossa vida, como uma dívida ou um problema de relacionamento. Deus quer resolver todas essas coisas, mas Ele tem algo mais para nos oferecer. A Bíblia fala de liberdade do pecado, liberdade dos nossos erros. Hoje, nós vamos entender um pouco mais de onde vem essa ideia de pecado. Qual é o primeiro pecado? E o porquê que esse pecado nos aprisiona. Vamos entender também do que exatamente Deus quer nos libertar quando Ele oferece o famoso perdão dos pecados. O que seria ser perdoado? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Ontem a gente leu Êxodo 3, hoje Gênesis 3. O livro de Gênesis, ele conta todo o processo, ele narra, é como se ele fosse um documentário que estivesse narrando os fatos que acontecem desde o início do mundo. Ele está dizendo o que Deus fez para que tudo que existe nesse mundo pudesse realmente existir. Inclusive, ele traz os relatos das gerações de pessoas que vieram a existir. Então ele conta as histórias das famílias, as primeiras delas, os primeiros reinos, as primeiras nações. E logo no início de Gênesis, a gente vê a formação do primeiro casal. Gênesis 1 e 2, a Bíblia narra a criação de um homem chamado Adão e de sua esposa chamada Eva. Esses dois, esse casal, foram os primeiros seres humanos a existir.
Segundo a Bíblia, eles eram perfeitos, foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, sem nenhum pecado. Eles eram totalmente alinhados com Deus. Eles tinham a mesma natureza, eles tinham o Espírito de Deus na vida deles. Eles não eram semelhantes a Deus no sentido de serem onipotentes, eles não sabiam de tudo, não tinham os atributos de Deus, mas eram imagem dele, ou seja, refletiam o caráter de Deus na sua vida. Em determinado momento, Deus ele oferece ao ser humano toda a sua dieta, digamos assim, e o seu trabalho. Ele diz ao homem o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele pode e o que não pode comer. Ele estava demonstrando ali a autoridade sobre a vida do ser humano. E tudo o que existia no mundo, né, o mundo naquela época era um verdadeiro paraíso, e Deus separa ali, aliás, dentro de todo o planeta, Deus separa um local especial para o ser humano morar. Ele chama esse local de Éden, um jardim do paraíso. E dentro desse jardim, Deus coloca o homem e dá a função para o homem de cultivar esse jardim, trabalhar cuidando desse jardim. E Deus dá o mandamento de que eles poderiam comer de qualquer fruto, de todas as árvores do jardim, menos de uma. Essa árvore é chamada na Bíblia de árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se tratava ali apenas de uma fruta qualquer, mas de uma questão de obediência. O ser humano seria livre, seria imortal, viveria feliz, sem problemas, sem dores, desde que obedecesse o mandamento de Deus. Isso não acontece porque Deus é autoritário, ou porque Deus é intolerante, ou quer que todos sejam escravos dele. Mas Deus estava oferecendo algo bom e queria ensiná-los que aquilo que ele já estava oferecendo era melhor para cada um deles. Mas sempre que Deus nos oferece uma escolha, nós somos livres para tomar qualquer uma das decisões. Ele nunca nos obriga a seguir nem a aceitar aquilo que ele pede para nós. E Deus deu uma saída para o Senhor, caso eles não quisessem o trabalho que foi entregue às mãos dele, caso eles não aceitassem a vida que foi oferecida, eles tinham essa opção de comer o fruto e optar por uma vida diferente. E a gente vai ler agora o relato do primeiro pecado. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Aqui a gente vê a primeira mentira contada para a humanidade. Não é a primeira mentira contada por um ser humano, mas a primeira mentira que foi dita para um ser humano. Deus disse que se eles comessem daquela árvore, daquele fruto, eles iriam morrer. A serpente, que era o próprio diabo, diz para eles que não, certamente eles não iriam morrer. Ele diz, por outro lado, que Deus está mentindo. Sabe, é difícil de saber em quem confiar quando duas pessoas dizem coisas opostas, geralmente quando é uma sobre a outra. Então, por exemplo, se você tem dois filhos, por exemplo, um deles quebra alguma coisa em casa e um acusa o outro, fica difícil para o pai ou a mãe saber quem realmente está mentindo. Obviamente, eles chamam todos os motivos para confiar em Deus, mas naquele momento, o primeiro engano de Satanás foi colocar uma dúvida no coração do casal se Deus era realmente bom ou não, se Deus estava realmente dando liberdade para o ser humano ou não. A mentira do diabo é: olha, Deus ele não quer que vocês comam desse fruto. Se vocês comerem, vocês vão ser como ele não quer isso. Ou seja,
é como se Deus ele fosse ameaçado pelo ser humano. Ele inverte completamente o papel da divindade e do ser criado. Em um momento, Deus é o Todo-Poderoso, quem deve ser temido, quem deve ser respeitado, e o ser humano é criatura, quem deve obediência. Mas Satanás coloca o ser humano em outro patamar. Coloca o ser humano como alguém a quem Deus teme, a quem Deus tem medo de que tome alguma atitude, algo que possa prejudicá-lo. Então Deus agora, ele tem o seu caráter posto em dúvida. Isso é um pouco do que é o pecado. O pecado é quando nós deixamos de estar conectados com Deus. A Bíblia diz que o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. E isso acontece não fisicamente. A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Davi diz que se você subisse aos céus, Deus estaria ali. Que se você descesse no mais profundo dos abismos, Deus estaria ali também. Amém. Sabe, o monte mais alto do mundo é o Monte Everest. Ele tem cerca de 8 quilômetros, um pouco mais de 8 quilômetros de altitude. O poço, vamos dizer assim, poço, aspas, é um pedaço do oceano. A parte mais profunda que nós conhecemos do oceano chama Fossas das Marianas. Tem mais ou menos 11 quilômetros de profundidade, ou seja, é mais do que a maior montanha de cabeça para baixo. É um local extremamente perigoso. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de estudar aquele lugar. Uma das pessoas que foi a esse local é o diretor de um filme muito famoso. Não sei se vocês já ouviram falar, um filme chamado Avatar. É um filme que tem os animais bem grandes, azuis. Não é um filme, não sei se tão conhecido, pelo menos na minha geração, é um filme bem conhecido. Sim. Mas enfim, o ator desse filme, ele financiou uma grande pesquisa. Ele pegou parte da sua fortuna e deu grande dinheiro para uma equipe de cientistas para que eles pudessem construir um meio de transporte, um submarino, que fosse tão forte, capaz de chegar tão fundo no oceano. É um peso muito grande de água, mas tanta água em cima da sua cabeça, 11 quilômetros de água em cima de você. É um peso muito grande. Então o ser humano não consegue tão fundo. Mas com esse submarino foi possível. Esse diretor de cinema, ele só fez uma exigência. Ele queria ele mesmo pilotar e ir até lá embaixo. E foi uma das primeiras pessoas, se não me engano a primeira, a chegar tão profundo. O ser humano tem esse desejo de conhecer lugares distantes. O ser humano já foi à Lua, nos lugares mais distantes que a gente já foi. Mas a Bíblia diz que não importa em qual local você esteja, seja ele profundo, seja ele alto, não existe um ponto do mundo, do universo, onde Deus não esteja ali também. Esse é um dos atributos de Deus. Então, quando a Bíblia fala que o pecado separa o ser humano de Deus, ela não está falando de estar distante em metros, ou distância literal de Deus. Não quer dizer que você está em um local onde Deus não possa ir. É bem diferente disso. A ideia de estar distante é de perder a intimidade. Você não sabe quem Deus é. Você deixa de ser conhecido de Deus. Você deixa, não que Deus deixe de saber quem você é, pelo contrário, é Deus que deixa de ser conhecido. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo para se tornar conhecido do ser humano. A Bíblia diz que a salvação é conhecida a Jesus. Não é todo o Evangelho, a mensagem da salvação é justamente a história de Jesus, é quem Deus é. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quem conhece a mim, conhece também a Deus. Olha que interessante isso. O conhecer a Jesus é exatamente a mesma coisa de que conhecer esse Deus que um dia teve caráter colocado em dúvida. Então, o que é exatamente o pecado? Pecado é te afastar de Deus de uma maneira em que você deixa de conhecê-lo.
Você não é capaz de reconhecer a bondade de Deus, você não é capaz de reconhecer as intenções de Deus, você não é capaz de reconhecer quem Deus é na sua vida, você não é capaz de respeitá-lo quando você peca, porque você não sabe quem Ele é. A Bíblia diz que quem não ama, por exemplo, não conhece a Deus. Ou seja, nós só somos capazes de fazer qualquer tipo de ação sem amor por não conhecer quem Deus é. Olha que coisa incrível. O pecado é exatamente esse desconhecimento, ele é como uma venda. Ele está cobrindo os nossos olhos e impede que a gente seja capaz de ver o mal e incapaz de conhecer a bondade de Deus. O pecado muda as coisas, ele faz com que você veja prazer no que é mal e que você veja prisão e sofrimento no que é bom. Não é à toa que quando Deus ele liberta o povo do Egito, ele diz: eu vou levar vocês para uma terra realmente boa, um lugar que realmente é bom, ou seja, eu sei o que é bom para a sua vida. Amém. A Bíblia diz que Deus sabe, né, os planos bons que tem para a gente. Ele diz que Deus, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, que Deus tem pensamentos de nos dar um bom futuro e não um futuro ruim. Mas o engano do pecado é justamente esse: ele te faz criar dúvidas sobre quem Deus é para você. Ele faz com que você não consiga reconhecer Deus no seu dia a dia, que Deus não possa ser visto. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós não podemos ver a Deus hoje, porque infelizmente estamos manchados pelo pecado. Mas Cristo nos ofereceu uma saída, uma solução, para que através da vida dele, Deus pudesse se tornar acessível. E ao longo dessa semana, nós vamos estudar cada vez mais histórias que mostram pessoas que tiveram um encontro com Deus e foram libertas. Amém. Não libertas apenas de situações como a escravidão, como problemas do dia a dia, como a gente vem falando, mas pessoas que foram libertas dessa experiência de prisão que o pecado oferece. A Bíblia continua em Gênesis 3, verso 7. Após Eva comer do fruto e oferecer do fruto para o seu marido, a Bíblia diz o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha que interessante. Deus criou o ser humano de maneira perfeita e colocou eles para viver em um local perfeito. Nesse local não existia medo, não existia vergonha, não existiam problemas, não existia nada daquilo que aprisiona a gente hoje, nada daquilo que faz mal para a gente hoje. Era uma vida tão diferente que nem mesmo roupas eles usavam, eles não tinham do que se envergonhar, eles não tinham maldade, eles não tinham qualquer tipo de experiência que pudesse ferir o pudor deles, digamos assim. Então, pelo contrário, a própria glória de Deus impedia que eles vissem qualquer tipo de maldade nisso. Mas a Bíblia diz que quando eles comem esse fruto e eles se afastam de Deus por essa decisão, eles passam a ver maldade, eles passam a ver vergonha no que antes Deus tinha feito de maneira perfeita. O pecado começa a mudar as coisas, a mudar o sentido com que as pessoas veem as coisas. A Bíblia diz que, no verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, a primeira reação do homem e da mulher após o pecado é justamente fugir da presença de Deus. É isso que o medo faz, é isso que o pecado faz. E hoje, muitas vezes, nós somos escravos também do medo. Escravos do medo porque deixamos de fazer muitas coisas que sabemos que é o correto ou que nós desejamos fazer por medo. Medo do que as pessoas vão achar, medo do que vai acontecer com a nossa vida, medo das consequências de uma mudança, medo do fracasso.
E nós vivemos uma vida em que nós somos prisioneiros do medo, da ansiedade, da culpa. Isso é muito similar ao que a gente vive hoje no nosso dia a dia. Eu trabalho com crianças que vão mais ou menos de 10, 11 a 17 anos. E todos os dias, várias e várias crianças saem chorando das salas de aula e precisam ser amparadas porque acreditam que a vida delas não tem mais jeito. Eu já tive experiência de ver crianças se cortando, se batendo, pedindo para morrer, por não verem esperança por causa dos problemas da sua vida. Algumas delas realmente passaram por situações muito difíceis, muito traumáticas, por dores que eu nem imagino passar. Mas algumas outras passam por problemas totalmente simples de se solucionar, mas elas não conseguem ver, porque o medo e a ansiedade, a tristeza, eles são como vendas na nossa vida também. A pessoa está presa, está morrendo, está desesperada em uma situação em que ela não precisaria, porque ela não consegue ver esperança, não consegue ver saída. E só tem uma coisa que faz com que a gente tenha medo: é o desconhecimento. Uma coisa que eu reparei é que eu já andei em muitos locais perigosos, mas que a gente realmente só fica com medo mesmo quando a gente não conhece o que a gente está andando. Se você mora numa comunidade, por mais perigoso que ela seja, no dia a dia você anda, passa pelos locais, pelas ruas, pelos becos, pelas vielas da sua comunidade, e não tem muito receio. Dificilmente alguém tem um grande pavor do lugar onde mora há muito tempo, mesmo que saiba que é um local perigoso. Mas quando estamos em um local, talvez que seja até menos perigoso do que a gente mora, só pelo fato de não conhecer o que pode haver ali, a gente fica desesperado. Por várias vezes eu andei em bairros que eu não conhecia, e hoje, conhecendo melhor, sei que não tem um grande perigo, mas andava com muita tensão, porque eu não sabia onde estava andando. E às vezes a gente comete o erro de se perder ou se aprisionar em um problema que poderia ser solucionado. Tanto em problemas práticos do nosso dia a dia, como também nos problemas espirituais. O pecado, ele é um problema tão terrível que ele faz com que você tenha medo da própria solução dele. Olha que coisa interessante. Quando pecamos, nos afastamos de Deus. E como consequência, a morte, ela entra na nossa vida. O sofrimento entra na nossa vida por estarmos distantes de Deus. O correto seria que o ser humano quisesse voltar para Deus, onde, uma vez ele já teve vida boa, plena e sem problemas. Mas o medo pelo desconhecer a Deus faz com que a gente queira correr do outro lado. E é exatamente por esse motivo que Deus um dia propôs uma solução para os nossos problemas. É por isso que Deus um dia disse que do céu olhou para o nosso sofrimento e propôs uma forma de resolver esse problema. A Bíblia diz que o próprio Deus se fez um ser humano e veio a esse mundo para tomar o nosso lugar. Ele veio viver uma vida semelhante à nossa, por várias razões. Primeiro, para que ele pudesse experimentar a consequência dos nossos pecados, nos dá uma oportunidade de vivermos a consequência da sua obediência. Ou seja, Cristo ele troca de lugar para a gente. Ele oferece para cada um de nós a vida que ele sempre quis dar e a vida que ele realmente merece. E no lugar de cada um de nós, ele sofre e experimenta as nossas dores. Isso foi importante, tanto para que Cristo oferecesse um sacrifício no nosso lugar, é similar ao que nós aprendemos ontem sobre o Cordeiro da Páscoa, que morria no lugar de um filho, do filho primogênito, mas também é importante para que a gente pudesse conhecer até que ponto Deus está disposto a nos amar. Jesus, quando ele vem ao mundo e vive junto com a gente, quando ele mostra o seu rosto, quando ele mostra o seu caráter, quando ele passa pelos mesmos problemas que cada um de nós enfrentamos, ele estava demonstrando, através da sua vida, quem Deus realmente é.
No livro de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre a semelhança de Cristo e Adão. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou, e através desse pecado, o inimigo pôde dominar o ser humano. E dominando o ser humano, ele levou e leva continuamente todos os seres humanos a pecar. Leva todos os seres humanos a se afastar de Deus. Verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, ele está dizendo que Deus, ele viu todo o sofrimento que o pecado causou no ser humano. Ele viu que o pecado de um homem pôde fazer essa grande tragédia na vida de tantos. E viu também como que os nossos pecados continuamente nos trazem sofrimento. Mas o dom de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus é tão grande e se mostrou tão grande em Jesus, que através de um único homem fiel, bondoso, obediente, Deus ele pôde abrir uma porta de salvação para todos aqueles que creem. E hoje nós temos essa oportunidade. O convite para a liberdade que Deus faz é ter liberdade contra o medo, contra a dúvida, liberdade contra o sofrimento de todos os nossos problemas, porque Deus ele oferece solução, porque Ele quer apagar os seus pecados, Ele quer cobrir as nossas vergonhas, Ele quer dar para a gente uma nova oportunidade, uma nova vida. A vida nova que Jesus está oferecendo não é resolver aqueles problemas como o emprego, como as crises do casamento, ou as dívidas, entre vários outros que a gente vem conversando. Ele vai resolver esses problemas da maneira dele. Mas mesmo com esses problemas, ele nos oferece uma solução maior. Ele procura te oferecer a solução para o problema do pecado, que te afasta dele. Porque longe dele isso sempre vai continuar. Mas próximo de Deus, a gente continuamente vai vencendo esses problemas. Amém. E o dinheiro deixa de ser a prioridade. Os problemas do casamento começam a ficar menos assustadores, porque fica evidente a solução. O amor de Deus vai transformando o nosso caráter e a gente vai mudando a cada dia. O trabalho que antes talvez fosse a prioridade das pessoas, o desespero de perder o emprego, ele muda, porque agora você enxerga Deus como o seu mantenedor. Você enxerga Deus como a prioridade da sua vida. E você começa a perceber que Ele tem tudo o que você precisa. Lá em Gênesis, depois do pecado, a Bíblia diz que Deus se encontra com o ser humano. E Ele diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E aqui continua, esse diálogo. O homem acusa sua esposa, a esposa acusa a serpente, e se expõe aqui mais do caráter do ser humano, que é sempre de fugir da responsabilidade. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua misericórdia, Ele tomou uma atitude de paz com relação ao ser humano. Deixa eu ver aqui o verso.
Me fugiu o verso. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse verso fala um pouco sobre a misericórdia e a paciência que Deus tem. No primeiro momento em que Deus é questionado, em que Deus é posto à prova de quem Ele é, Ele não se revolta, não se ira, não condena, nem destrói ali o ser humano pela sua desobediência, mas Ele demonstra o seu caráter, mostrando o que Ele faz de melhor. Deus, Ele não estava naquele momento preocupado em imediatamente condenar o erro do ser humano, mas em demonstrar a solução. O ser humano colheu ali umas folhas para se cobrir, mas vocês sabem, folhas murcham, folhas não duram para sempre. Deus então ele mata ali o primeiro cordeirinho. O primeiro cordeirinho queria simbolizar o sacrifício dele, como a gente viu no noite anterior. E Cristo faz ali então roupas de pele para o ser humano, mostrando que ele poderia cobrir a vergonha deles, tirar o medo deles, afastar do ser humano aquilo que se tornou uma barreira entre ele e o Senhor. Se o medo e a culpa afastaram o ser humano de Deus por conta do pecado, Deus agora cobriu a vergonha deles e pôde se aproximar de nós. Da mesma forma, Ele também quer se aproximar da gente. Deus ele tem o desejo de habitar no nosso coração. Ele tem o desejo de tirar da gente todo tipo de medo. A Bíblia diz que no amor não existe medo. Diz que quem tem medo não ama, e quem não ama conhece a Deus. Para que a gente possa se libertar de toda a consequência do pecado, para que a gente possa vencer as coisas que nos fazem mal nesse mundo, só existe uma solução. Nós precisamos diariamente conhecer a Deus, saber quem Ele é e tirar a prova se Ele realmente é bom para cada um de nós. Deus ele está disposto a ter um relacionamento com a gente. Amém. E esse é um convite dessa noite, que a gente possa abrir o coração para que a gente venha conhecer de fato quem é esse Deus e que a gente venha conhecer o caráter dele. Assim seja. Cada um aqui possa aceitar hoje o convite de se tornar amigo de Deus, se tornar íntimo de Deus. Sem conhecer a Jesus, nada mais vai fazer sentido. O que a gente lê na Bíblia não vai fazer sentido, porque a gente vai tirar nossas próprias conclusões. A nossa vida vai ser sempre uma dúvida. A gente nunca vai saber de verdade quais são os planos de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai viver com medo. Se a gente não sabe o que Deus quer para a gente, como que a gente vai se entregar de verdade a Ele? A gente precisa de fato conhecer para que a gente possa abandonar o medo. Amém. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, não para ficar com medo e se escondendo dele, mas que reconhecendo quem Ele é, a gente não precisa ter medo de mais ninguém. Que a gente possa orar nesse momento e convidar Jesus a se tornar cada vez mais íntimo na nossa vida. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado porque essa semana tem sido usada por Ti, não só aqui, mas em todas as Tuas igrejas, Pai, para que as pessoas possam ouvir cada vez mais sobre Ti. Senhor, se apresenta para a gente hoje, se apresenta para a gente a cada dia, para que a gente possa Te conhecer melhor. Que a gente possa conhecer quem o Senhor é, para que sejamos salvos. Amém. Queremos nos tornar amigos, Senhor. Queremos. Que o Senhor possa nos dar, Pai, a fé para que tenhamos um relacionamento íntimo contigo todos os dias. Assim seja. Que nossa vida seja tão poderosamente transformada por quem o Senhor é, que a gente possa, através dela, também espalhar um pouquinho de Ti para todas as outras pessoas que estão por aí afora. Assim Te seja. pedimos e agradecemos, Senhor, pedindo também a Tua bênção para que nos leve em paz para os nossos lares. Assim Em seja. nome de Jesus, amém. Amém.